Começando mais um episódio do Pode Tudo, e hoje eu trouxe a psicóloga Ana Beatriz Chamati. Ela é especializada em psicologia infantil e adolescentes e especializada em parentalidade. Bem-vinda, Ana! Obrigada, Marina. Ai, um Muito feliz de estar prazer! aqui Ai, que com esse bom! convite e a gente poder falar de coisas Sim, que dá vontade de ficar o dia inteiro o dia inteiro, conversando, é verdade, provavelmente. é verdade. Obrigada mais uma vez. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando para o pessoal, quem é a Ana Beatriz, o que você trabalha, quais são as suas abordagens. Então vamos lá. Bom, eu sou psicóloga analista do comportamento, então especializada em análise do comportamento. Fiz mestrado também em psicologia experimental, que foi quando eu conheci o Enzo, que foi o nosso contato Nossa aqui ponte. para eu estar aqui. O Enzo é meu parceiro querido, mora no meu coração, a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho um do outro. E é muito gostoso, trabalhamos juntos há alguns anos depois também. E aí, falando da minha trajetória, até pensando, eu falei aí né, especialista em análise do comportamento, do mestrado, mas eu acho que dá para dizer, eu gosto de falar isso, porque eu volto falar, nossa, lá para trás, quando eu era adolescente, eu adorava ficar perto de criança. Então, eu tinha movimentos em contextos de festas, eu ia atrás de ficar próxima a crianças. E eu falava já que eu ia trabalhar com criança, antes de definir que faria psicologia. Eu tinha 12, Você não 13, sabia 14 bem anos. o que você queria trabalhar, mas você sabia que você queria trabalhar com crianças. Sim, eu tinha um Legal. lugar ali muito prazeroso em estar com criança, né? E eu acho que isso é muito importante, porque assim, não vá trabalhar com crianças se você não gosta de estar com elas, sabe? Isso é importante enfatizar, né? Sim, sim, sim. E aí, enfim, veio, né, a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 21 e tive uma trajetória de muita dedicação, muito esforço, e estive aí, faculdade da especialização que eu fiz no antigo Paradigma e atual Instituto Par, que hoje eu faço parte da diretoria, do corpo da diretoria lá. Foi um lugar que eu falo que é minha casa, porque eu saí da faculdade e fui fazer a especialização e lá fiquei. Eu dei monitoria de supervisão em aulas, daí passei a dar supervisão, passei a dar aula, criei um curso lá dentro, Que legal. que foi uma especialização em parentalidade, e vários movimentos, assim, daí estava na Unifesp trabalhando lá na UPIA, que é a parte de infância e de adolescência, da psiquiatria deles, e fazendo lá, trabalhando junto com os psiquiatras, levando a análise do comportamento e a psicologia para eles também. Foram anos muito legais, e aí a gente fez a parceria da UPIA com o curso de parentalidade do Paradigma. Depois eu fui assumir a coordenação do curso que eu fiz de infância do Instituto Par. E a gente fez a fusão desses cursos e inseriu a adolescência, virando hoje uma especialização. Não, Demais. não estou mais lá na coordenação, tem pessoas cuidando desse espaço. Mas você fez parte de tudo isso, né? Parte Dessa dessa criação. história, e ali estou. Até hoje levo o paradigma. Depois, e aí foram 10 anos, assim, de coordenar cursos e aí a gente desenvolveu um curso junto com o Mauro, que é um psiquiatra, que é o curso de desenvolvimento humano, infância, adolescência e parentalidade. No HC, teve 4 edições no Instituto de Psiquiatria no HC. É uma formação muito linda, Imagina. que veio um projeto que é meu e do Mauro, e tenho muito carinho pelo nosso trabalho juntos, que é o Território do Desenvolvimento. E lá tenho feito um movimento de dar aulas, porque foi Que fazendo, foi legal. ampliando, foi... E como que é dar aula, assim? Porque você é psicóloga clínica hoje em dia, né? E aí você dá aula, e geralmente todo mundo, o psicólogo que dá aula fala, nossa, é super prazeroso dar aula, né? É um momento de descontração. Dar aula é muito incrível. Eu acho que a gente tem a gente falou, eu, Mauro, pessoas com quem trabalho, o Instituto Par, um lugar de preocupação de uma formação de excelência.
Então, levar o que a gente faz, pratica, então, né, é teoria e nossa experiência profissional para a formação dos alunos. E é algo muito especial, assim, a pandemia fez a gente fazer o movimento de dar aulas online, e aí eu falo para os alunos, quando vocês encontrarem com a gente, cutuque e vem falar Vem oi, porque falar. vocês não, né, a gente não vê Sim. vocês, Vocês teve esse fizeram momento parte de tudo isso, né? parte de tudo isso, mas o que eu mais amo, e que aí é gostoso falar, assim, eu levo para as aulas o meu dia a dia da prática clínica e que eu tenho, de fato, uma paixão por fazer. Então, levar esse dia a dia, em termos de compreensão de caso clínico, e aí entra a Bali, né, que eu te contei sobre ela, Sim, eu vou querer falar sobre isso. e teve o processo também de eu escrever um livro infantil, que agora estão saindo Que outros. legal! E aí eu dou aula sobre o uso do livro infantil. Então eu levo muito à prática, Sim. aula sobre o No dia a brincar, dia, né? a prática do meu trabalho para as aulas e para os cursos. E É você bem fala até especial. nessa questão do brincar, né? E o brincar às vezes pode parecer algo tão banal e no fim, no dia a dia ali, para a psicologia infantil, tem uma importância enorme, né? Gigantesca no desenvolvimento da criança, do adolescente, seja lá qual for a categoria. Mas me conta um pouquinho desse brincar, até para as pessoas saberem, ou outros profissionais também, como que funciona. Vou te contar, vou começar fazendo uma brincadeira com você. Ai, meu Deus! Mas só Tá. de se você for definir o brincar, o que que você falaria? Uma palavra, uma frase? O que que te vem à mente pensando no brincar? Nossa, me vem, tipo, brincar de carrinho, brincar de boneca, me vem literalmente uma roda de brincar mesmo, né? Com outras pessoas, ou até mesmo sozinha. É isso que me vem na cabeça quando fala brincar. Tá. E aí vou te trazer aqui, pela definição do brincar, Marina, a gente tá brincando hoje, Ah. agora. Porque ele fala muito, o Stuart Brown, que é a maior referência, ele criou um Instituto do Brincar, e ele conta que o desejo Uhum, dele de estudar o brincar foi muito negligenciado. Falar, isso aí não importa, não. Assim uhum. como a infância é, assim como o brincar é, assim como muitas pessoas falam, mas você fica lá só brincando, Brincando, né? exato. Mas pela definição e aí ele tem um capítulo no livro dele que ele fala, o nome do capítulo é Eu Odeio Definir o Brincar. Né? Porque Um titular, né? então, mas principalmente porque tem um lugar da individualidade nisso. Então, assim, o que te dá prazer em fazer é quando Aham, você tá brincando. aham, E aí tem uma coisa muito interessante que o brincar, a definição leva para você compreender o momento presente. Então, é quando você tá ali, uhum. naquele contexto, naquela situação, e você não quer deixar, não quer que aquilo acabe. Cabe, Não quer que sim. aquilo acabe. Que é gostoso, né? É lúdico, é didático, ainda mais para criança. É. O gap em que ela pode dar de desenvolvimento pode ser muito maior do que você sentar ali na prática clínica. Eu não sei como que funciona a prática clínica infantil, mas do conversar só, né? Com certeza. E aí a gente tem assim, o brincar, ele serve ao desenvolvimento. Quando a gente olha para isso, a descoberta, a curiosidade, ela está envolvida na brincadeira. Então, se eu tenho uma criança engateando para ir pegar um brinquedo, eu, como adulto, pego, levo esse brinquedo até ela, eu tô tirando ali Sim. algo. Montessori já falava, o que a criança puder fazer sozinha, não faça por ela. Uhum. Né? Então, e aí tem um movimento muito contemporâneo, enfim, de várias questões de tecnologia, enfim, que tiram esse descobrir, o brincar na natureza, né? Então E tem, acaba tem vários. tardiando o desenvolvimento da criança, né? Pode levar a habilidades importantes que a gente fala de o que é esperado para cada fase do desenvolvimento, Uhum. trazer sinais de alerta que está fora, né, deixou a quem a Uhum. desejar ali para se desenvolver. E aí, olhando para o brincar funcional, que é o brincar em consultório, eu acredito que o maior desafio de nós, terapeutas infantis, é tornar aquele momento da terapia da criança
um brincar nessa definição dela estar Prazeroso, ali. né? Sim. Então eu tenho que fazer um planejamento no qual a criança precisa ter prazer em brincar no que eu apresento a ela para que ela brinque, para que ela desenvolva habilidades que são importantes para o desenvolvimento dela. Então eu sempre vou pensar Perfeito. no desenvolvimento dessa criança. Então aí tem todo um E é aquela arsenal. coisa que é singular, né? É individual. Cada criança é uma criança, então você vai ter uma abordagem individual para aquela criança, né? Então, o brincar, às vezes pode parecer que você segue um padrão, uma risca, mas não. Às vezes, com uma criança você vai lidar de uma maneira, com outra você vai abordar de outra maneira, né? Totalmente, é muito individual. A gente pode ter a mesma queixa, Sim. né? Então, o análise de comportamento básico é olhar para isso, a mesma queixa, e quando eu vou olhar contextualmente, é tudo muito diferente. E aí é amplo, né? No curso de desenvolvimento, no módulo do Brincar, a gente tem 10 aulas. Nossa. É Então, bastante até, né? E aí, assim, e aí você começa a olhar para as aulas e falar, eu queria pôr mais 10 aulas. Que Que bom, né? É que você não quer que aquilo acabe nunca, né? Então é exato. bem legal. E aí, como que é? Você poderia dar um exemplo? Como que você aborda o brincar na clínica? Eu acho que dá para eu contar um pouquinho que quando a criança chega, a gente fala de uma fase de avaliação para depois fazer a intervenção. E a fase de avaliação, avaliar nunca acaba, né? Porque eu estou sempre avaliando o meu resultado do que está sendo construído. Então, um exemplo é trazer que assim, essa criança chega para eu formar vínculo com essa criança, para ela se sentir confortável nesse ambiente, para ela trazer o ser dela ali para mim, eu deixo ela livre. Então, assim, se ela estiver desmontando o consultório, ela vai desmontar o consultório. Óbvio que eu não vou deixar ela correr perigo, né? Sim. Mas deixar à vontade no que ela quer fazer. Eu apresento ali, a gente fala muito da audiência não punitiva, né? Porque eu acho que se o terapeuta traz uma audiência punitiva para o que o paciente está colocando ali naquele contexto, eu vou agir igual o ambiente natural dele lá, Sim, né? Eu sim. vou punir Ah, não, e aqui você não pode pegar, isso você não pode fazer. Então você já tá retraindo, a criança já fica, né? Opa. eu tenho uma amiga próxima, né, quando a gente começou a atender, e ela conta assim, a primeira sessão, a criança tava lá roubando no jogo, e eu já fui, pô, não pode, não sei, né, e a criança não quis voltar mais, Nunca assim, mais. sabe? Então, e é nisso, assim, se eu faço uma intervenção ali, um manejo, já nesse primeiro momento, essa criança não vai me apresentar ali 100% desse ser dela, de quem ela é. Então eu preciso para depois Aham. começar um outro processo, envolve confiança, claro, né, também essa Sim. construção. Sim, com certeza. E eu fiz terapia criança, eu tinha uns 7 anos, quando meus pais se separaram, aí eles me colocaram na terapia, porque tem muito essa coisa, você vai procurar terapia quando alguma coisa extraordinária na vida acontece. E não, às vezes não necessariamente você precisa colocar criança quando às vezes estoura uma bomba, né? Então tem isso, que até a gente estava comentando no off, de às vezes incentivar, dependendo do caso, o quanto antes, né? Desde de novinho. E eu lembro que na minha terapia, a minha antiga terapeuta, ela deixava livre, igualzinho que você tá fazendo. Então, aí, o que que você quer? Você quer massinha? Você quer papel? Aí ela ia lá na próxima sessão, se não tinha lá com ela, na próxima sessão tinha a massinha, tinha o papel na cor que eu escolhi, que era aqueles papéis que era verde, rosa. E aí eu brincava, então era muito, muito gostoso. E ali você vai pegando, né, o que a criança tá querendo expressar, porque eu não falava na minha terapia, por exemplo, nada. Abria a boca para falar. Mas com certeza tinha questões ali que eu demonstrava que dava a entender o que estava se passando, né? Então Sim. isso é muito, muito legal, essa abordagem toda, né? Esse recurso é lúdico, né? Então, assim, a criança vai expressar através do livro, ela vai expressar através do desenho, e desse brincar. Então, e a sua, né, você trazer assim, não precisa estar num momento, a gente fala de casos, o Kasdan, que é um autor importante, ele fala de casos de rotina, ele chama de casos de questões, casos mais leves, né? E os casos graves. Então, eu tenho paciente
que é muito fofo, assim. Os pais não querem que pare terapia. São assim, criança terapeutizada será um adulto melhor. Que E bom que hoje tem isso, né? que eu atendo desde que eu voltei de Bali, que eu tive um Aham. período que eu morei em Bali. Que é uma outra experiência aí que foi muito importante na minha Sei. vida. E aí, então, é isso, assim, né? Como é que a gente torna, eu acredito, Marina, que pós-pandemia, teve dois pontos, né? Crianças passaram a ter muitas questões de desenvolvimento Sim, por ficar fato. muito dentro de casa e uma procura insana. Eu cheguei a ter, eu acabo tendo um lugar ali, um nicho por dar aula, toda isso que eu desenvolvi profissionalmente, das pessoas me procurarem muito. Eu cheguei a ter meses de receber 80 a 100 casos em um mês na pandemia. E achar quem que ia atender Porque e é encher o humanamente consultório. impossível você atender 80 sem crianças, né? Não, eu já tinha o consultório cheio, não era nem sobre a minha agenda, era assim, eu encaminhava, Distribuir, né? mas teve esse movimento de uma procura, e que eu acho que cada vez mais é uma compreensão de que, assim, é cool fazer terapia, os adolescentes vêm com Sim. esse lugar, assim, Aham, né? é. Eu tive uma que ela foi muito interessante, assim, ela fez um período que ela fez um pouquinho, foi difícil o vínculo ali, entrar no movimento com ela, e aí, conversando com ela, eu falei, acho que ela, não vamos forçar, vamos ver que momento que ela sente. Aí passou 4, 5 meses, a mãe falou, agora ela quer. E aí ela passou a querer porque as amigas estavam fazendo Fazendo terapia, terapia. sabe? Mas acho que tirar esse estigma, né, de uma Sim. coisa assim, uma vergonha fazer terapia, uma coisa Uhum. de louco fazer terapia, e aí a gente ter uma. Mas eu acho que a terapia, eu acho que a pandemia trouxe muito essa visão que a gente tem hoje, né? Porque antes da pandemia eu acredito que a visão de terapia é pra louco, psiquiatra é pra louco, mudou agora, né? Então hoje as pessoas, elas olham e falam, não vou procurar só quando eu preciso, e sim uma coisa pra minha vida, que isso vai ser bom pra eu ter o meu autoconhecimento, enfim, cada um procura Eu uma acho abordagem. que antes da pandemia esse movimento já tinha começado, eu acredito, assim, e acho que isso vem ficando cada vez Uhum, mais. Porque a gente está falando sobre emocional, né? uhum. Tem uma questão cultural também que envolve a parentalidade, que é você compreender que, eu ensino pedagogicamente, eu ensino sobre o nome das coisas, e emocionalmente a criança vem pronta, como se viesse Sim, pronta, não sabe? Não existe, vem, não né. existe. E É, aí tem todo um movimento, assim, de a criança acabar aprendendo que sentir o que ela sente é errado, ao invés dela aprender que fazer o que ela faz é errado e ela pode expressar de outro jeito o que ela sente. Mas que as perfeito. emoções desagradáveis são importantes também. Até o xixi na cama que a criança faz pode dizer muitas coisas, né. Sempre. Sempre, na maioria das vezes. E Sim, aí se o pai e a mãe falam: "Não pode, não sei o quê, não sei o que lá", isso vai reprimi-la, fato, né, sim, também. sim. E aí além disso você também tem abordagem com crianças com TEA, né, que você chegou a comentar também. E como que é essa abordagem com crianças com espectro autista? Que deve ser outro tipo de abordagem completamente diferente. Na verdade, assim, eu atendo criança com diagnóstico de autismo nível 3. Então, quando a gente fala nível 1, nível 2, nível 3, o nível 3 é o que a gente fala autofuncionamento. Então, tá nível 1, nível 2, que são casos com uma demanda maior de manejo, e nível 3, que são crianças que têm ali, têm menos estereotipia, por exemplo, Uhum. dentre Eu outros achava que era o sintomas. contrário, eu achava que um seria o grau mais leve e o 3 o mais pesado, mais forte, assim. Não, é o contrário. O nível 1 é o Ah. mais. E o nível 3 é mais leve. Ai, gente, eu tô aprendendo com vocês também, tá vendo? Ai, Maravilhoso. entendi. E Entendeu? aí, tem mais demanda, então, do um e do 2. Sim, que aí tem até toda uma questão, né, que a gente fala assim, terapia ABA para, ou até lá no Instituto Para, a gente fala o curso de ABA. A ABA Uhum. é análise do comportamento aplicada em inglês, né? Então, eu faço análise do comportamento aplicada. Todos os analistas do comportamento
fazem. trabalham, né? Então a gente tem uma questão de terminologia aí, mas entender que. E aí você perguntou do consultório em si, né? Então, Sim. assim, eu atendo é, crianças aí de, enfim, diversas queixas. E diagnóstico TDAH, diagnóstico de TOD, eu pego vários com diagnóstico de TOD, Se você puder explicar para o pessoal o que que é TOD, porque às vezes o pessoal também não vai entender o que que é TOD. TOD é transtorno opositor desafiador. Então, uma criança que tem ali um ímpeto, um funcionamento, a gente vai olhar sempre para temperamento da criança, né? As crianças vêm com os copinhos, a gente nasce com copinhos, uns mais cheios, outros menos, né? O copinho da amabilidade, o copinho do neuroticismo, o copinho né, esse lugar. E aí, uma criança a gente fala, e até tem uma questão importante de definição de diagnóstico, né? Então, até uma criança pequena, 3, 4 anos, a gente fala assim, um todinho, né? Pensando para Sim. se validar mais para frente. Mas tem todo um manejo da psicoterapia parental para ajudar os pais. Um exemplo, né? Uma criança com diagnóstico de TOD, a gente vai fazer um manejo de falar não, sem falar não. Então, esse aqui é da mamãe, esse aqui é seu. A gente tem todas algumas estratégias para lidar. Porque quando você fala não, você estimula ali pera, mas se tem um não, eu vou contra-controlar. Não, e é legal você dar esses exemplos, porque às vezes a gente sabe, principalmente às vezes pai e mãe principalmente, que não é legal você falar não, mas não sabe como falar de uma outra maneira. Sim. E aí fica esse impasse, né? E é um exercício, Marina. Eu acho que não só não saber como, mas também um lugar de assim, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, ele tem que me obedecer. Então, para uma educação mais autoritária. E isso acaba sendo um problema, né? Quando a gente fala de estilos parentais, a gente fala de 2 eixos importantes, que é o da exigência e o da responsividade. Então, o quanto eu exijo do meu filho e o quanto eu sou responsivo às necessidades dele. E aí eu vou falar de autoridade, de permissividade, de negligência, dos pais preparadores emocionais, que é Sim. essa educação emocional. Então, é esse lugar de às vezes não sabe a forma, não sabe como, e também tem essa compreensão de que, não, mas eu fui educado desse jeito Sim. e funcionou comigo. Então por que que não vai funcionar com ele, né? É, Eu apanhava, por que que ele também não pode apanhar, né? exato. Vamos até entrar nesse mérito que agora me veio, eu acho importante a gente abordar, né? Hoje em dia, o que eu vejo muito são os pais não abordando mais essa maneira de bater, ou seja com chinelo ou qualquer outro tipo, né? Como forma de educar a criança. Então, hoje os pais estão com essa conscientização do tipo, não, vamos educar de outra maneira. Como que é isso, assim, principalmente na clínica, que você tem vários casos, você tem, você tem casos assim? Como que funciona? Eu acho que a gente tem. Só fala, assim, sua pergunta me faz lembrar que a gente fala da história da infância e da família ao longo dos anos, né? Então, quando a gente olha, idade média, a criança era. A identidade é criança adulto, criança negada. Então, o lugar da infância não era. As crianças se vestiam como os adultos, os pertences eram datados e qualquer atitude sua, ela era voltada para a família. Então você leva o sobrenome da família e o teu comportamento diz sobre como esta família funciona. Então diz sobre mim. Depois a gente tem a criança institucionalizada em termos de como as indústrias levaram o modelo da indústria para o sistema de ensino de escola. Então, o sinal bater na escola, todas as carteiras enfileiradas de forma de Sim. aprendizagem. E depois a gente olha para e nesse momento aí dessa segunda identidade, a criança começa a ter ali
Rousseau, alguns pensadores e até na religião se incomodando com esse lugar da criança negada e com o que estava acontecendo. E começam a falar da importância desse ser, né? De quem essa criança é, de como ela é educada, criada. E aí depois a gente tem, mais contemporaneamente falando, a criança como sujeito. Só que tudo isso que eu te descrevi, a gente não vê hoje uma criança vestida como um adulto, que a gente via há Sim, muito tempo. exato. É A verdade. gente. Então, essas coisas estão presentes, enraizadas nas famílias atualmente. Então, esse lugar que você me falou do bater, né? Dos pais que educam não usar a violência. Primeiro que tem vários tipos de violência, né? A gente fala de uma violência física, uma violência verbal, diferentes tipos de abuso, e até a violência psicológica, ela tem dados de pesquisas que falam que ela é tão prejudicial ou mais do que um abuso físico, do que um abuso até sexual. Que Porque aquilo vai marcar pro resto da vida e dela. porque fica velado, Sim. não é explícito, não é concreto, né? Então, e aí, pensando nesse histórico aí que eu trouxe um pouquinho, esse lugar, a gente deu espaço para uma parentalidade permissiva, em termos de o pai que trabalha e que aí fica com dó e aí faz, né, dá o que quer porque Sim. não está presente, em termos de qualidade da educação. Aí tem toda uma questão de tecnologia também. Mas, assim, hoje eu ainda encontro no consultório, ainda chegam pais que trazem o uso de violência de alguma forma, muito, muito pouco, tá? Mas que trazem já de um lugar assim, a gente, por vezes eu faço e sei que tá errado, né? Não num lugar como uma forma de educar, tá? Mas a violência desse outro formato que eu tô te descrevendo, ela ainda é muito vista como uma forma de educar. Sim. Uma violência de exigência, de sem escuta, sem acolhimento, porque eu sou pai, e você é E o criança. interessante da psicologia infantil é que você não trata só com o seu paciente, que nem um psicólogo clínico que atende adultos, né? Não, você vai lidar com os pais ou com os familiares dessa criança, que é mais difícil ainda, geralmente é o que eu escuto, né? É Por que excelente isso? isso. Mas eu acho até, e aproveitando para quem estiver assistindo e quiser trabalhar com criança, Já deixa um aviso já eu aí. deixo o aviso. Porque assim, o teu paciente adulto vai lá na terapia, eu também tenho pacientes adultos no consultório, pais, enfim, o adulto ele vai lá, ele faz a sessão dele, e semana que vem ele tá lá no teu consultório de novo, ou dali 15 dias, e tudo certo. E aí você manda pagamento final de mês, secretária manda, como é que funciona? No trabalho com crianças, e aí, Marina, assim, eu tô falando muito da minha forma, tá? De trabalhar. Eu acho que pode ter outros terapeutas infantis que tenham uma outra maneira. Eu uso muito o contato com os pais por WhatsApp. Porque eu vou atender a criança e daí eu não preciso saber de alguma coisa que aconteceu ou dar um feedback do que teve na sessão. E tudo isso, óbvio que a gente tem muitos contextos de colocar limite, Sim. né? De falar, acho que é importante a gente marcar um horário para conversar sobre isso. Aí também tem toda uma parte de Outra abordagem, aulas para sim. falar, para ensinar sobre isso, né? Mas é diferente. Então, eu falo assim, essa demanda extra tempo que eu estou na sessão com a criança, ela precisa estar inclusa na tua hora ali de trabalho, de cobrança, porque é necessário que, e aí com adulto também, mas o que eu vejo é com criança mais ainda, você trocar com outros profissionais, você fazer reunião com outros profissionais, psiquiatra, fono, AT, que vai na Sim. casa, que vai na escola. Então, É uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente Sim. sempre fala. Sim. Sim, Dessa então tem importância. uma. Meu celular, às vezes eu tô ali, tipo, acabou, tô saindo do consultório 7, 8 da noite. Não acabou. Você tem o after depois, Tem né? coisas ali para lidar e para cuidar. Então, assim, tem uma demanda
Até em termos assim, você montar o consultório, você tem toda uma parte de estudo, você tem que ter, você Essa pode... estrutura. Quando eu comecei a atender, eu fazia os brinquedos, eu comprava material e fazia. Você tem que ter, não é sobre você comprar o mais caro, é sobre você ter um material para trabalhar. É sobre você criar condições para atender bem, e eu vejo isso muito claro, assim, ao longo dos anos, como era a minha sala e como ela é hoje. Como eu fui construindo isso, né? É legal isso, né? Eu tenho alunos que falam assim, ai, meu sonho é conhecer sua sala, vamos lá, porque às vezes eu posto algumas coisas assim, sabe? Legal. Então as almofadas são bichinhos e tem todo um lugar receptivo para essa criança querer Sim, ela se brincar, sentia acolhida, né? estar E comigo. é interessante que eu sou voluntária no Einstein e eu trabalho com crianças e É, adolescentes também. Que é esse mundo totalmente diferente do que eu tô acostumada na faculdade, enfim. E é muito interessante. Eu lido com crianças com TEA, ou lido com crianças que não se alfabetizaram. Independente do que a criança tiver, ela tem que se sentir acolhida no ambiente que ela está. Então, a orientadora, minha superior, ela sempre fala, Marina, você não pode impor para a criança, vem aqui. Muitas crianças, principalmente que não são alfabetizadas, a gente acaba dando essa atenção mais direcionada, chama a criança, olha, o que você acha da gente fazer uma atividade fora da sala de aula, para a gente conseguir ter esse contato, né? Principalmente crianças que não são alfabetizadas, que tá ali no meio de um monte de criança que sabe ler e escrever, e ela vai se sentir super ali perdida, que é um caso que eu tô pegando com uma criança agora. Então, assim, mas a gente não impõe isso, porque eu sair da sala de aula, as outras crianças do ambiente ver que por que ela não tá aqui, por que ela tá fazendo uma atividade ali do lado. Então, é isso de a gente acolher e escutar aquela criança do que ela quer. Então, e a gente fez toda essa abordagem. Depois daquele dia que a gente sentou com ela e começamos a fazer as atividades, nunca mais ela quis ir para a sala de aula ficar com todo mundo. Ela queria ficar isolada só comigo, de eu fazendo atividades. E para mim é uma honra, porque eu sou estudante de psicologia, ainda não sou formada, e muito menos eu sou formada em pedagogia. Então, assim, essa confiança que a minha orientadora tem perante a mim, do tipo, me deixar com a criança ali e começar a alfabetizá-la, é incrível, é demais. E assim, 3 semanas seguidas, isso que eles só têm atendimento 2 vezes na semana, só que uma é matemática, outra é português, eu fico com português. Ela em 3 semanas já tá, tipo, escrevendo. E ela não conseguia formar a frase, não conseguia juntar a palavra, nada, nada, nada. Então, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu que ali era um lugar de acolhimento, de escuta, que as pessoas estavam ali para ajudar, não para criticá-la. Então, é muito importante isso, né? E aí eu tenho uma outra questão que é com um menino, ele já adolescente e tal, e é nítido que ele tem TEA. E aí a família nega, fala que ele não tem nada. E aí você faz o quê? Aí a gente manda o quê? Pra acompanhamento, né? A gente encaminha o caso dele e tal. E é muito complicado essas situações, porque principalmente eu, que ainda não sou formada, você saber lidar com uma pessoa que ela precisa de. Ela tem certas necessidades que outras crianças não têm, e sem um diagnóstico, tipo, dificulta muito, muito. Então, eu queria até falar com você como que é essa questão do não aceitamento do diagnóstico, da não aceitação, né? E é difícil, porque às vezes não é nem uma questão de não aceitar, e sim de não ter informação, porque uma criança ou adolescente que mora na Paraisópolis, que é onde eu atendo, tendo lá, imagina, que TEA, às vezes os pais nem sabem o que é isso, TOD, muito menos. Então, às vezes, não é nem uma questão de não aceitar, é uma questão de não saber mesmo. Uhum, E é uhum. muito complicado, né? Sim, é legal te ouvir. Eu vou colocar aqui de dois pontos diferentes, né? Que te ouvindo, eu me lembrei do Tião Rocha. O Tião é um educador que tem o CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Belo Horizonte, e que é um cara, assim, ganhou vários prêmios, uma referência no Brasil em educação. Ele fala sobre educação acontece em todo lugar, até embaixo de um pé de manga. Que foi até um processo que
a gente levou quando eu voltei de Bali, a gente criou o projeto Rizomas, que é um projeto que acontece no Capão Redondo com as crianças lá, com um foco de educação emocional. Mas aí, voltando pro Tião, ele conta uma história, tem um documentário dele que chama Educação. E aí são vários episódios, um deles chama Diretor de Harmonia. E aí ele conta uma história que ele estava na sala de aula, e eu tive o prazer de entrevistar o Tião na pandemia. A gente fez uma live, foi muito, muito legal. E ele contou essa história. E ele conta que o Álvaro era um aluno ali da sala dele, e que o Álvaro adorava, e que o Álvaro chegava e participava, e o Álvaro para aqui e para lá. E aí ele chegou um dia para dar aula e o Álvaro não estava. E aí o Álvaro tinha cometido suicídio. E aí ele conta isso, ele fala que o Álvaro guia ele desde então, e aí os pais falam assim, mas espera, que se tem alguém que sabe o que aconteceu com ele, qual era a questão, é o Tião. Porque ele só falava do Tião. Ele só falava do Tião. E aí ele fala assim, eu não sabia dizer. Ele conta no episódio, eu não sabia falar nada. Assim, e desde então, eu falei assim, eu não quero saber de história do Brasil, de ensinar, eu quero saber a história do meu aluno. Eu quero saber quem é ele. Que eu acho que é desse lugar que você está contando, sobre você conseguir. Por que ela passou, né? Passou a querer ali estar fora da sala? Um olhar individualizado, se olhar para aquela pessoa, ainda mais crianças que estudam em colégios públicos, estaduais, é muito complicado. Você joga uma criança que está no 6º ano e que não era para ela estar no 6º ano, entendeu? O desenvolvimento dela tem um atraso. Sim. Então aí, acho que eu, né, contando essa história, porque o Tião, ele fala, o Álvaro é meu anjo da guarda. Então eu olho para cada uma desses meus alunos, né? Eu olho para quem são. E o trabalho dele é maravilhoso, é incrível, vale super a pena conhecer. E desse lugar que eu levo para assim, nas aulas que eu dou, a gente fala, eu aprendi isso com meus professores de análise de comportamento incríveis que tive, de ensinar a observar. E observar é descrever sem um julgamento, né? Então, assim, quando eu descrevo, eu preciso pensar se quem vai ler o que eu estou descrevendo vai ver o que eu estou vendo. Exatamente da mesma forma que eu estou vendo. Então, a gente fala muito sobre isso. E aí, quando a gente entra numa questão de diagnóstico, de você validar um diagnóstico, de você reconhecer um diagnóstico, a questão que eu vejo com muitas famílias é uma questão de padrão social. Então, não... e aí vem o que eu falei da identidade lá, entendeu? Total. Esse sobrenome aqui vai carregar algo que não serve para o que eu espero que essa família seja, porque eu espero que essa família, né, eu como pai, que leve o meu sobrenome. E aí entram várias questões de não reconhecer um diagnóstico, porque quando a gente fala em nomear, Marina, a gente está falando em reconhecer. Eu só cuido daquilo que eu reconheço. Se eu não nomeio, eu não tenho condições. Não sei se você já viu muitas pessoas falarem, não só em diagnóstico psiquiátrico, mas assim, conseguir nomear algo da vida, de sentimento, até porque a gente tem uma linguagem muito limitada para nomear sentimento, então a gente amplia para metáfora. A ACT, que é uma das linhas, fala muito sobre isso, de falar assim, nossa, agora que eu nomeei, dá um alívio. Sim. Agora que eu nomeei, então eu acho que tem uma fuga de muitas famílias desse reconhecimento. Isso, e aí eu tô te falando e lembrando de vários casos que eu já atendi ao longo de quase 20 anos que eu atendo. De famílias que, assim, a gente trabalha muito com sintoma. Então, eu, como psicóloga, eu vou cuidar daquele sintoma, sintomas comportamentais. Então, esses sintomas, esse conjunto de sintomas, tem um nome de TOD, tem um nome de TDAH, tem um nome de sei lá o quê. Então, em termos de tratamento, manejo clínico, eu sei o que eu tenho que fazer ali, independente de ter um nome ou não. Porém, tem essa questão toda que eu tô te falando do reconhecimento.
E as famílias fogem muitas vezes disso. Porque não Tem sabe casos que lidar, são né? difíceis de diagnóstico e que daí a família vai em sei lá quantos médicos, sei lá Pra quantos ter psiquiatras, e certeza. cada um fala uma coisa. Então tem questões muito difíceis, mas e até no sentido assim de contar para um adolescente sobre esse diagnóstico ou não. Porque aí já é diferente, ele entende. Uma criança muitas vezes não vai entender. Eu acho que a gente sempre tem como contar, assim, eu te contar como você funciona e te ajudar a entender quem você é no mundo e você reconhecer a sua identidade, é contar sobre um possível diagnóstico, né? Eu faço isso com criança. A criança sabe dizer assim, eu sou desatenta, para mim é Ah, difícil ficar parado, né? E aham. isso compõe Sim. tudo isso. Mas muitas, eu já tive contato, né, de olhar para a adolescência assim, para este adolescente, saber nomear o que ele tem vai fazer diferença. Porque quando ele entende, e aí tem toda uma questão do funcionamento de cada um desse olhar individual. Quando ele entende o que ele tem, e você explica, fala, mudou. E aí é um caso que eu atendi há muito tempo que eu lembro. Se a gente contar o que vai gerar nesse Sim. adolescente, né? Então tem todas as questões Principalmente por e um preconceito que tem na sociedade também. Essa questão das vezes o próprio paciente se sentir envergonhado do que ele tem. E eu vejo muito crianças, adolescentes, quem tem TEA, usando um crachazinho, né? Aquilo eu acaba nomeando, né? Aquela pessoa tem autismo. Eu nem sei se isso é legal, se não é. Eu sei que é uma questão de segurança, né? Que às vezes a pessoa pode se perder, enfim. Mas também não deixa de ser uma forma de identificação, né? Que aquela pessoa tenha algo. sim, e acho que. E aí, de novo, você vai olhar para cada contexto, né? Depende da gravidade do diagnóstico, depende de muitas coisas. Uhum. Mas eu sempre, assim, verdade tem que ser dita, as coisas não devem ser Concordo. veladas, Sim, reconhecer ajuda a cuidar. sim. Então, eu olho muito para isso, assim, né? Eu acho que, claro, que tem um processo de infância e adolescência de desenvolvimento, o cérebro só tá maduro depois dos 21 anos, né? E, tipo, Uhum, de sim. completo em termos de maturação. De muitas coisas serem desenvolvidas e você. É diferente quando você fala assim, tá, aqui tem uma predisposição a desenvolver um diagnóstico. E até essa pessoa, né, temos anos aí pela frente para ver que Sim. lugar que isso Você tá vai. preparando, né? É diferente de você falar, tá, existe um diagnóstico aqui. E é difícil muitas vezes. É porque não é o que as pessoas, a família espera, né? Você ter um filho com um certo diagnóstico não deve também ser nada fácil. Sim. E aí, como que funciona essa abordagem? A família chega, e muitas vezes você vai ter que tratar a criança e vai tratar os pais, né? De fazer essa abordagem, de eles entenderem dessa aceitação. Como que funciona? Existe, sei lá, um script de aceitação? Com certeza não, mas um jeito de, durante sessões, você introduzir isso da melhor maneira. Então, aí varia muito. Uhum. A gente tem uma questão assim de olhar para a aceitação que você falou, ela não é conformidade. Aceitação é um processo de você se abrir para entrar em contato com o que você está sentindo e para poder cuidar Uhum. e falar e colocar para fora e tudo isso, né? Então, aceitar é aceitar talvez também o diagnóstico, aceitar talvez também, puxa, eu às vezes penso que minha vida teria sido mais fácil se eu não tivesse tido esse filho. E essa mãe não ser condenada por pensar isso, Uhum. mas ser acolhida por Sim, pensar isso. E talvez sim. ela mesma se condene e não fale sobre esse sentimento, Total, total. né? Por vergonha. Mas eu acho que, assim, muito... Eu já tive família que, em termos de não aceitar, eu sempre deixo pro psiquiatra trazer diagnóstico, né? Acho que a gente Assim. tem toda uma descrição. E eu tive já casos assim de fazer, avaliar, descrever todo o contexto ali. E tem também uma questão de muitos casos os pais se veem com o diagnóstico.
Então, nossa, ele tem TDAH, eu também tenho TDAH. sim, o autismo, e assim, eu lembro, tô contando, lembrando, Sim. o pai clássico, mas clássico, muito, assim, o comportamento do pai em E tem a ver sessão com ali. genética ou nada a ver com genética? Autismo, É, autismo não se tem validado causas, nada disso. Você tem, e tem famílias que têm, já teve várias, tipo, porque comia sei lá o quê, porque falta de ácido fólico em gravidez e tal. É, eu também não tô atualizada em termos, sim, porque não é nem meu foco mais forte em consultório, por conta, né, de atender de alto funcionamento. Mas não se fala em causa hoje, assim, bater martelo em causa para autismo, mas sim um dos fatores, a gente fala de determinantes da parentalidade, um dos fatores é hereditariedade genética para pensar em diagnóstico psiquiátrico. E aí a gente sempre olha, né, a filogênese, pensando em 3 níveis de seleção. Então, como esse organismo vem preparado para o sim. mundo, o que ele recebe do ambiente, que fortalece ou Que não são coisas aquilo. opostas, né? Super diferentes, você não tem como controlar. Mas aí, assim, eu não tenho como controlar como você vai nascer, né? Sim, Mas eu sim. tenho como controlar o que eu vou te dar para se desenvolver. É, Uhum. e aí, então, eu acho que tem uma questão de negação com o diagnóstico, porque isso diz muito sobre a família, isso diz muito sobre. Mas eu vejo muito também que teu diagnóstico alivia. Teu Sim, diagnóstico abre portas, sim. abre caminhos. Então, é isso, é desde assim, não volto mais, porque eu vou negar Sim. e não quero tocar Sim. nisso daqui, até famílias que chegam assim. Eu vim sozinha porque eu não queria falar sobre na frente do meu marido, e aí tá começando, ou o contrário, né? O marido Uhum. vem Sim, sozinho, porque eu não sei se, mas eu acho que é só aquela outra coisa, né? Tá olhando e tá problematizando, mas eu acho sim, que não é nada. Eu não tenho questões com meu filho, quem tem é o fulano. Então, aí você vai, tipo, vamos, deixa eu olhar para você primeiro. Me sim. diz sobre a tua história. Você faz a famosa anamnese, né? É, Literalmente. E que eu vejo muitos psicólogos fazendo anamnese desde a gravidez dos pais. Como que foi a gravidez da sua mãe, a gravidez do seu sim, pai? super. Porque isso também influencia no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Sim, com certeza. E aí a psicoterapia parental é assim, quem foram seus pais? Quem foi você quando você era criança, né? Uhum. Então, E daí a você tua pega história. casos de adoção, por exemplo? Sim, sim, Pega casos de adoção. sim. E geralmente é mais complicado. Ou não, não Não existe necessariamente. Não necessariamente. necessariamente. É legal isso, né? Porque diz ainda mais a criança ou adolescente que é adotado, existem várias questões ali no meio, né? Sim, Desde a criança até dos pais, de se sentirem pertencentes no ambiente que ele está exercendo ali, da função de ser pai, de ser mãe, e da própria criança, né? De entender tudo aquilo que aconteceu, do porquê que ela foi para uma adoção, enfim, vários aspectos que envolvem, que é muito delicado você saber lidar com isso, né? sim, sim. E eu quero saber da sua história lá de Bali. Eu tô muito curiosa, porque eu já sei que você tem uma cachorrinha chamada Bali, graças Sim. à sua viagem de Bali. Não foi um intercâmbio, você foi para morar mesmo. Não foi um intercâmbio. Bali, a história de Bali foi assim, né? Existe um livro que chama Volta ao Mundo em 13 Escolas. E aí eles colocam lá formas de educação contemporânea, tem faculdade também. É um livro, autores brasileiros, do André Gravatá, e que depois ele, inclusive, foi traduzido. Mas que eu ganhei esse livro de presente, e a Green School é uma das escolas que está neste livro. E aí, partilhando com amigas, que escola incrível, que escola incrível. A Green School é uma escola no meio da floresta de Bali, que não tem paredes. Hoje ela está em outros países. Quando eu fui, não, Que só ano tinha. você foi? Fui em 2016. 2016, tá?
Eu tenho um Vai ter quase tempinho. 10 anos, Quase faz 8 8 anos. anos. E aí, E aí foi o seguinte, eu tenho uma amiga muito próxima também, chama Bia. Ela... a gente tava num momento ali, ela começou a chorar, eu conversando com ela, falou, mas o que que... Ela falou, não, é que eu acho que eu atendia no consultório junto com ela, e tava mudando de consultório. E aí ela começou, por que você tá chorando? Eu não vou te ver. Eu falei, vai me ver. Como assim não vai me ver? Aí ela virou e falou assim, não, é que eu tô pensando em morar em Bali. Ela tem trigêmeos e com a família para que eles estudassem na escola, enfim, morar em Bali por causa Nessa da Green School. Por causa da Green School. Aí eu fiquei ali, eu vim e na hora, na lata, eu virei e falei assim, eu vou junto. E aí ela, tipo, olhou pra mim e falou assim, tá louca? Eu falei, louca, você vai com trigêmeos e eu não posso ir, né? Você não era casado, não tinha filho? Nada, não, Nada. nada. E era mais fácil, então, né? Sim, por isso eu falei, pra mim tá tudo fácil aqui, Sim. né? E aí foi um processo da gente, tanto ela quanto eu, a gente ia atrás de brasileiros que estavam lá, ia atrás de contatar a escola, tudo isso. Não, amei essa ideia. Vou ir atrás dessa Green School, Então, gente. é Imagina. lindo. Daí te conto mais também desse processo. E aí foi muito assim. Eu fui, e foi uma coincidência gigantesca. Quando eu fiz 30 anos, eu estava no aeroporto indo para Bali para conhecer. A gente foi atrás disso tudo e fomos juntas, eu, ela e o marido dela. Ficamos um mês lá. E coincidiu de ser, tipo, o dia que eu tava ali, pra mim foi muito marcante, assim, tipo, tava com 30 anos e 30 tava anos. lá. E voltei decidida que eu iria no ano seguinte, ficar lá, trabalhar lá na escola. Deixei, tipo, eu venho, eu volto. Tive momentos muito especiais com a Bia, porque, enfim, não é você, tipo, tô mudando para os Estados Unidos, é Sim, Bali. é outra Bali, coisa. tem várias outras questões incríveis, mas em termos, enfim, de saúde, é Ela ficou diferente. só um mês ou ela ficou mais tempo? Não, então, aí a gente foi para visitar esse um mês, ficamos lá esse um mês, eu voltei nesse lugar de tô indo, aí eu tive todo um contato, assim, foi muito, eu escrevo umas crônicas, eu escrevi sobre isso também, falando, era uma galera que falava assim, nossa, que incrível, você vai para Bali, e uma outra assim, nossa, sua louca, tipo, nossa, sua louca, você vai, nossa, sua louca, não vai, tipo, por que você vai? E eu tava no momento profissional já muito legal, assim, de coisas que eu tinha construído, né? Então, aquele impasse, né? Eu largo tudo e fico em Bali ou não. Exato. E aí, e largo tudo assim, né? Tipo, não era largar Entre tudo, aspas, né? Mas sim. era isso daí. E aí, assim, eu lembro que o momento que eu virei. E aí, assim, decidi ir, a Bia não foi. A Bia não foi nem lá e não foi nunca. E eu Mentira! fui, exato. E eu fui e fiquei lá e. E tudo bem você ir lá só pra querer conhecer, assim, e não estudar? Não, que daí eu fui trabalhar como voluntária da Ah, escola. pode ir como voluntário. Podia. Podia. As coisas Mudanças. mudaram, exato. Mas eu fui nesse para conhecer, fiquei esse um mês. A gente conheceu a escola, tivemos muitos dias, muitas vivências lá na escola, que é incrível. E eu deixei avisado, tipo, tá, vou voltar. Quando eu fui, eu nem lembro quantos anos a escola tinha, mas não eram muitos, assim, de existência, né? Mas eles estavam fazendo pela primeira vez um formato de voluntários concreto, de tipo, com documento, com tudo, eu visto pela escola e tudo mais. E aí eu fiquei lá, foi incrível, foi muito especial, assim. Eu E, imagino. porque aí, assim, eu falo que eu tenho um pé, eu estudo sobre essas teorias pedagógicas, né? E assim como eu acho que pedagogo tem que saber sobre desenvolvimento infantil, né, para saber reconhecer um sinal de alerta e mandar para um profissional quando está na escola. Claro. E inclusive foi muito legal porque acabei fazendo esse trabalho lá também, né, de ajudar os professores da escola a olharem para aquela criança de um Sim, outro jeito, né, ensinar a sim. observar e tudo mais. E aí eu fiquei lá esse período. Quando eu voltei, eu adotei a Bali, Ah, que bonitinho. Bali é um samoyeda, minha cachorrinha, que foi tirada da rua, então a gente tive
E foi meu primeiro cachorro, né? Eu voltei depois de um tempinho, comecei, que cachorro, Ai, que que cachorro. interessante que você conseguiu adotar um samoyeda, né? Porque você não E vê. foi super coincidência, assim, porque eu voltei, aí até organizar a casa e tudo mais, e falei, não, quero um cachorro, comecei a olhar, falei assim, eu não quero comprar um cachorro, vou adotar um cachorro, até por uma questão de valor Sim. e tudo mais. E aí eu, tipo, as pessoas que eu conhecia, falei assim, eu quero adotar um cachorro. E aí quem, né, tipo, fulano tem cachorro, Sim. conhece, e aí uma amiga que fez mestrado comigo, ela falou assim, a mãe da fulana, não sei o que, encontraram 5 cachorros não sei aonde. O contato tá aqui. E aí eu contatei e ela falou assim, 2 já foram adotados, porque eram menores, tem uma maior, que é maior aqui, a outra assim, a outra assada. E aí eu fui lá ver. Acho que nesse contato já primeiro ela já me falou que era samoyeda. Tipo, então não Uhum. foi esse. Surpresa, né? Aí eu cheguei lá e eu lembro, sentei lá no espaço que tinha um monte de cachorro. Tinha outros, né? Outros tantos. Mas tinha esses 5 aí. Eu sentei, aí ela chegou e sentou do meu lado e ficou. Ai, ela te escolheu, né? Foi, bonitinha. E Ela é ela linda, é gente. linda, ela é Eu vi ela linda. só por foto, mas achei ela linda. Ela é linda. Aí, enfim, né? Tô num momento que ela tá velhinha. Sim. E aí eu passei a levar ela no consultório. Na verdade, Ah, isso é, é legal você entrar, né? eu. Nesse contato com as crianças, né? Ela não era bebê, então, quando você Não viu. era bebê, ela tinha 2,5 para 3 Ah, mas anos. era ainda novinha. Ainda novinha, Ah, Mas eu atendia num prédio. Hoje faz 5 anos que não mais, né? Mas eu atendia num prédio lá, eu mudei de endereço e não podia levar cachorro. Mas no processo com as crianças, eu contava dela, mostrava foto. E como intervenção, eu fazia combinados com as crianças, e daí elas conquistavam, a depender do repertório construído ali, tipo, o conquistavam direito da um Bali. passeio com a Bali. Então, ou Ah, levava a Bali na casa deles, ou eu levava, ia e ela num é super parque. boazinha. Ela é incrível. A Bali é sensível, assim, ela é muito incrível. E aí eu comecei a falar, acho que eu quero levar ela, e começou a se mudar, e mudar, e Provavelmente você mudei. viu que ela mudou ali até no seu trabalho, né? A forma como as crianças estavam reagindo, né? Nessa abordagem de ter um cachorro. Ela tem uma função muito legal, assim, ela não dá pra dizer que ela é um cão guia, né, como um cão Sim, guia e sim. tal, mas aí eu passei a levá-la todo dia na praça, tem as coisinhas dela e tal, e as crianças piram, né? Eu sempre marca a agenda, eu mando todas as informações e temos a Vale aqui, me avise se é um problema e tudo mais. Mas ela, assim, já usei ela com função terapêutica, Terapêutica. mas muito, muito, E você muito. viu que isso ajudou demais no desenvolvimento. Eu acho que o cachorro ali, ele traz uma natureza presente, assim, né? Uhum. Não é óbvio, não é uma floresta, enfim, não é? Mas Sim. ele traz uma coisa ali viva, orgânica, presente. De afeto também, né? E afeta, assim, o consultório tem outras 2 terapeutas, né? E aí tem pais de outros assim, olha, eu tinha medo de cachorro, mas a Bali eu gosto, Ah, mas a Bali, porque até o jeito que ela chega é doce, tem uma coisa doce dela, assim. sim. E mesmo uma função, tipo, crianças, quando a Bali não tá, eu tenho que pensar quem que eu vou atender. Às vezes avisar a mãe que a Bali não, que Não agora eu vai tô estar. nisso de levar. Tinha uma criança que eu atendia, ela vinha pro consultório adivinhando qual era a cor do lencinho dela. Ai, meu Deus do Brincando com céu. a mãe para adivinhar qual é a cor do Você tem lencinho. algo por trás, né? Tudo muito didático ali. Muito, muito. E tem, assim, eu já usei a Bali com queixa de alimentação, de poder dar um biscoitinho para a Bali e se alimentar na sessão ali junto comigo e ampliar isso Olha para só. casa. Então, ela já teve, assim. Tem até questões de comportamento, no sentido de combinados. Você ensinar a criança a pôr limites,
olha que pode, isso não pode fazer com ela, isso pode, Sim, né? sim. E eu levo a Bali porque, assim, de fato, se a criança puxar o rabo, ela não faz Ela não faz nada. nada. Não, senão não levaria, É, assim, é com o zero, dedo. zero risco total. A Bali gosta mais de gente do que de cachorro, também tem esse ponto. Sim. É, E ela se adaptou super com as crianças ali no ambiente, né? super, super, Legal. super. Mas tô nesse momento, assim, essa Sim, desse semana conflito, eu fui né? pegá-la, porque assim, tem dia que ela é o dia que eu não levo, daí eu vejo, assim, aí eu fui pegá-la. E ela se escondeu do lado do meu marido, embaixo da mesa, assim, e ficava olhando pra mim, e eu com a coleira na mão. E Vamos! ela tinha escorregado na escada, porque ela tá com dor na patinha e no consultório tem uma escada. E às vezes ela fica só embaixo, enfim, tem toda uma estrutura lá. E aí ela não veio, aí eu soltei a coleira, falei, ela quer ficar, não quer ir. Uhum. E aí eu fui pro elevador e ela veio, e olhou assim. Daí eu voltei pra, tipo, e é um processo assim de luto, né? No Sim. sentido de Porque não ela poder ia levá-la todo mais. dia, Ela né? ia todo dia. Ela ia todo dia. Agora tem um dia que também ela faz acupuntura, tá tomando o Até ela remédio tem os dela. compromissos dela, Mas a né? hora que eu voltei, ela já voltou pra debaixo da mesa, sabe? Mas, e Uhum. assim, ela tá me contando, né? Tipo, tá Sim, difícil pra mim. ai, E o dia sim, que não tiver, ainda levo ela vez ou outra. sim. Nós estamos nesse. Mas é isso, acho que tem um papel assim. Muito importante, Foi né? orgânico, acho que isso que você falou, adotar a Bali não foi para isso, a Bali começar a Sim. participar disso foi Foi orgânico, assim, tudo foi. muito natural, E aí foi. tem todo um ensino, né, esse combinado, as regras As e crianças estão na assistência ensinar. mais pela Bali do que qualquer Mas coisa. muito, tipo, cadê a Bali? Porque a Bali não veio. Eu E tem tenho uma uma paciente história por adulta que ela trás, né? fala assim, quando a Bali não tá falando, Bia, se me avisasse, eu não vinha. Eu venho pela Bali, eu já tô acostumada já. É muito, muito legal. Ai, que legal. Nossa, eu acho incrível, assim, toda essa sua trajetória, principalmente isso que você viveu em Bali, acho que te trouxe tantos conhecimentos ricos, né? Que hoje você carrega pra sua vida. Muito, muito Sim, bacana mesmo, sim, juro. sim. Ai, obrigada, viu, pela Posso só, sua acho que até participação. você falou agora nesse finalzinho, eu tive o processo de escrever um livro infantil, né? Ai, Que sim! foi o Abra Caixa, que é o Abra Caixa e que tem, acho que tem, sei lá, umas 30 cópias ainda vendendo, porque esgotou. Uau! Ele vai ser reeditado. Ele é um livro aí que entra essa questão, né, tipo de Bali, pedagógica, dessas coisas que eu vivencio, Aham. experiencial. Ele chama Abra Caixa e ele é uma caixinha que você abre e dentro tá o livro e o personagem são caixinhas. E Que que tem uma legal. coisa de descoberta do que tem dentro delas ali. Cada caixinha tem um foco de É bem ensino, literalmente abre a caixa, né? literalmente. Literalmente abre a E caixa. que daí também é uma. Acho que para fechar, assim, né, esse te contar tudo isso, todas essas coisas, foi muito especial para mim esse processo de escrita longa e que me abriu aí um caminho. Eu tenho uma coisa, Mauro e eu, o Mauro, que é o psiquiatra do meu projeto lá, a gente fala muito da curiosidade, né, de descobrir, de ser curioso. E que agora vou lançar mais 4 livrinhos, que E vai onde você sair no arruma meio do tempo pra ano. tudo isso, gente? Eu quero saber. Foi uma dedicação longa ao longo de E muitos você anos. aplica isso no seu dia a dia, na clínica? Aplico. Acho que eu tive, assim, acho que dá pra dizer que de uns 3, 4 anos pra cá, eu dei uma desaceleradinha. Aham. Mas é isso. Queria contar um pouquinho Não, também super, do super livro, legal. que é algo que acho que não só do livro do Abra Caixa, mas desse universo. E aí eu dou curso como usar livro, como que é um recurso terapêutico. As pessoas não E têm onde as pessoas podem ideia. te achar, por exemplo, pra ver um curso seu? Sei lá, uma palestra, qualquer coisa. Quero alguma coisa da Ana. Sim. O Instagram, né, que Aham. tem Ana Beatriz Chamati, Ana Beatriz underline Chamati, que eu coloco muitas coisas, eu coloco tudo lá. Então, assim, eu vou amanhã fazer uma apresentação do simpósio da BPMC, do congresso online. Legal. Eu vou para a BPMC esse ano, acho que é em setembro, não tenho certeza, que é congresso, então eu ponho tudo ali. O Território de Desenvolvimento é a plataforma que eu tenho junto com o Mauro, que tem esse curso de desenvolvimento humano, e outros que estamos, assim, num gás de, acho que até o final do ano,
Eu terei feito mais uns 3 cursos lá para ficar livre para E é compra. tudo online. Um deles vai ser o do curso, o do livro. Ah, Que eu dei o ano legal. passado, e daí todo mundo ficou pedindo, eu queria ter feito, não fiz, queria ter feito, não fiz, vamos gravar esse. Tem sido tudo online. Eu tô voltando a dar aula presencial. Esse próximo semestre eu dou aula no Paradigma presencial no Instituto Par. Legal. É difícil falar, a gente está se acostumando. No Sim. curso que eu coordenava, né? Que as meninas estão Aham. lindamente lá, a Clarissa e a Adri, fazendo, trabalhando. E aí eu vou dar algumas aulas no próximo semestre. Mas acaba sendo muita coisa online mesmo. Sim. Eu sinto Até falta por de estar com as tempo, pessoas né? por tempo, e Sim. porque por ampliar, né, chegar nas pessoas. Que é isso, Sim. assim, eu dei o curso de livro, eu já dei o curso de livro presencial, daí dei online. Aí quem não fez quer. E Aham, daí aí fica aquela coisa, ai meu Deus. Aí pedem, né, que é super gostoso, que Sim. bom, mas que dá pra me encontrar. Dá pra te Dá encontrar de pra me encontrar. alguma maneira, dá. E você Sim. anuncia esses cursos no seu Instagram? Sim, tudo. Você anuncia tudo Tudo lá. lá, tudo no do território do desenvolvimento também. Tá Perfeito. tudo no meu, tudo que eu faço do território, tudo que a gente faz pelo Sim, território. perfeito. Mas tudo E lá. tá tudo esgotado, então. Agora tem que esperar quem quiser a nova remessa, é isso? A gente está no momento com o lançamento do curso de desenvolvimento humano, da 5ª edição. No próximo semestre tem a 6ª edição, lá para agosto, setembro. E vende aonde? Vende Pelo território, pela pelo plataforma, Ah, sim. você não Por vai lá achar numa mesmo. livraria X, né? O curso ou o livro, você O diz? livro. Ah, tá. O Abra Caixa? É, o Tá, Abracaixa. não. O Abra Caixa vende pela biblioteca, pela livraria, desculpa, pela livraria do Instituto Par. Ainda eles têm as últimas caixinhas que eu tinha estão lá para vender. Meu Livraria Deus. da Vila tinha, eu acho que se não acabou, tem um ou outro em alguma. E tinha. Acabou também da livraria da Casa de Livros, que é uma livrinha infantil fofa, uma casa amarela fofa, mas que também tá lá, não tem mais. Que E bacana. aí, agora, assim, esses próximos que eu vou fazer, esses 4 que eu vou lançar, a caixinha, o Abra-Caixa, que vai ser reeditado num formato diferente. Aí eu acho que vai ter uma distribuição para as livrarias Maior, mesmo. né? O meu livro que eu fiz, que foi um processo bem árduo, durou 3 anos para mais e tudo. Eu fiz by myself, eu não fiz com editora. Então foi um Olha negócio só. assim. Mais difícil Foi, ainda. foi, Meu foi. Deus, você tem um livro. É. E qual que é o nome do livro? Ainda vende, não vende? Chama o Abra-Caixa. Ah, tá, é esse daí. Ah, tá. É esse livro aí que foi que eu Achei que você fiz. tinha feito um outro livro, assim. Não, eu abro a caixa e agora eu tô lançando os outros 4 que vem numa coleçãozinha junto com a Supa, que é uma incrível, uma ilustradora infantil incrível. E tem um chama Tinha uma porta no meio do caminho. O outro, O Medo Passageiro. O terceiro, eu tô lembrando Você tem que ser do muito criativa, chama o né? espelho, alguma coisa com o espelho, e o quarto no fundo do buraco. E todos, assim, é muito legal porque a gente fez uma união da experiência dela, de Sim. ilustração, com e é interessante isso que ela fala assim, Bia, você conhece livro mais do que eu. Aham, sim. Porque eu viajava, Marina, assim, que agora, enfim, não era como era, mas eu viajava, a minha mala não vinha com roupa e maquiagem, vinha com brinquedo e Que livro, brinquedo e livro. Mas eu acho isso fantástico, porque É. você vê, é genuíno isso que você sente pela psicologia infantil. E é muito bacana, porque não é tudo profissional. É isso que você falou. Que é a psicologia infantil, acho que em qualquer área, mas principalmente a área infantil, tem que fazer por amor. Então é muito gostoso isso, que até nos seus momentos pessoais, que às vezes você tá fazendo uma viagem, você vai pensar até no seu trabalho e nas crianças, né? O Nicolau, que foi meu professor de análise de comportamento no último ano de faculdade, ele teve um momento que ele demorou para me falar isso. Ele falou assim: tem uma coisa quando você fala dos atendimentos e quando você. E ele foi meu supervisor durante muito tempo, enfim, teve todo um lugar ali especial. O teu olho brilha. E que ele falou muito desse lugar É genuíno, muito assim. genuíno. É. É isso. Ai, que legal! Nossa,
que conversa gostosa, assim. Foi um prazer. A gente brincou, não brincou? A gente brincou. Dá pra ficar até... Horas e horas. Não, demais. Mas muito obrigada pela sua participação, por você ter tirado um tempinho pra vir aqui no Pode Tudo. Eu creio que isso vai atingir muitas famílias, muitos pais e mães que lidam com crianças, que têm crianças especiais. E com certeza vai fazer a diferença. Obrigada. Quero te ver mais vezes aqui. Eu vou adorar, vou adorar. Obrigada. Foi muito gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, até o próximo episódio do Pode Tudo. Um beijo.